Olá pessoal e bem-vindos a mais um Curta de Julia. No vídeo de hoje eu quero falar sobre instabilidade de tipo e Code Warn Type. Então, como você deve saber, no Julia tudo tem tipo, tá? Você só não precisa declarar nas funções em geral. Então, uma função como soma de x, y, onde você calcula x mais y, você não precisa declarar os tipos de x e y. Ela vai, na hora que você chamar, compilar uma versão da função para aqueles tipos. Então aqui soma para dois inteiros, funciona, retorna um inteiro. Se você fizer 3.5, 4.5, ele compila, retorna dois floats, tá? Então versões diferentes dessa função existem. Nesse caso a função é muito simples, então possivelmente ele consegue entender automaticamente que é só soma, então é tudo sem muita complicação. O que acontece com... O que é essa coisa chamada estabilidade de tipo? Quando você tem dentro de uma função alguma coisa que impede o compilador de identificar o tipo, ou você tem ambiguidade, você pode ter mais de um tipo, você tem instabilidade, tá? Então aqui eu tenho um exemplo muito básico do próprio documentação do Julia. Pos de x, a versão positiva desse valor x. Se for positivo, você retorna o próprio x, se não, retorna um zero. Ou seja, é simplesmente o máximo entre x e zero. Tá? Vou rodar, Shift Enter aqui. Agora aqui embaixo, pos de 3 é o próprio 3, de menos 3 é zero. Pos de 3.5, 3.5, de menos 2.6 a zero. Então, qual que é o problema com essa função? Se você passar um valor de ponto flutuante, tipo um 2.3 aqui, essa função vai olhar para o x positivo e vai retornar o 2.3. Só que se você passar um negativo ponto flutuante, ela vai retornar zero. Então, qual que é o tipo de retorno dessa função? O compilador não consegue inferir, então é um problema de inferência. Ele não consegue inferir o que vai ser. Você, na hora que passar um número aqui qualquer, ele vai falar, olha, pode ser que seja o mesmo tipo desse número ou um inteiro, tá? Então, se você olhar para o code warn type, ele te avisa disso. Então, por exemplo, code warn time de 2.3. Então, se você olhar o que está acontecendo aqui, que obviamente não é tão simples, ele está falando as variáveis que ele está usando aqui dentro, que é o próprio pos, que é a função pos, e o x, que nesse caso é um float 64. A função, então aqui o corpo dela, retorna o quê? Uma união entre um float 64 e um inteiro. Note que está em vermelho. E ele está te avisando, isso daqui é uma possível fonte de instabilidade. Então ele diz exatamente o que está acontecendo no código, isso daqui é um tipo de... É uma visão meio assembly do código, ok? Não é tão simples, mas dá para entender mais ou menos o que é. Ele vê se o x é maior que zero e é um sim ou não, é um booleano. E aqui ele fala, vá para o 3 se não for, se não for 1. Ou seja, se não, vá para o 3. Retorne 0. Se ele não entrar nesse goTo, ele retorna x. Embora isso daqui não seja útil para a gente agora, né? Isso daqui é bastante útil para saber que, olha, eu não consegui inferir, ou no caso ele consegue inferir corretamente o que é, mas eu não consigo... Em casos mais complicados, pode ser que isso dê problema. Tá? Quando aparecem essas uniões de tipo aqui entre float 64 e int 64, ou coisas parecidas, é um indicativo que, olha, isso daqui é possivelmente instabilidade de tipo, tá? Então você não quer que isso aqui aconteça. Nesse exemplo muito pequeno, não é um problema muito grande, você tem algumas maneiras de resolver. Então, usar o tipo do x é necessário nesse caso. Ou você cria várias versões da função pos, ou você cria uma função que usa o tipo do x. A maneira mais simples é você pegar esse 0 e mudar por 0x. Então, 0x, ele cria um elemento nulo para o mesmo tipo do x.
tá? Então, o elemento que somado ao x dê x. E no caso a gente quer o zero. Aqui não faz diferença. Na comparação, isso daqui não é um problema, tá? Pensando em números reais, pelo menos, isso daqui não vai ser um problema. Então, você poderia fazer isso. Essa solução é boa, eu vou rodar ela, mostrar para você que aquele problema sumiu. Okay? Note que agora ele vira uma coisa levemente diferente, porque agora tem um zero, que é uma chamada nova de função. Mas ele entende que o zero vai ser um const, um valor 0.0, que ele consegue identificar na compilação. Então ele sabe, na hora que ele compila, ele sabe que isso daqui vai ser 0.0. E ele consegue inferir corretamente que o tipo daqui é float64. Tá? Essa é uma maneira um pouquinho mais complicada, é você declarar o tipo do t parametricamente. E aqui você faz 0 de t. Em algumas situações isso pode ser necessário quando você não vai fazer simplesmente 0, tá? Então, se você precisa criar um vetor, por exemplo, com esses elementos do x, então você pega e faz tipo paramétrico. Se você não quiser fazer tipo paramétrico, você também pode fazer isso daqui. Nesse caso, pelo menos, é a mesma coisa, só que um que é mais feio e dois que eu não sei os problemas que podem vir daqui, tá? Isso daqui é óbvio que ele está falando para você que o tipo é T e fim. Onde aparecer, faz isso. Inclusive aqui eu falei type, mas na verdade é type of. Type é quando você tem matrizes e você quer pegar o tipo do elemento. Tá? Se você quiser que eu fale mais sobre tipos paramétricos, deixe um comentário pedindo para eu expandir nesse tópico, que eu tento fazer alguma coisa a respeito também. Então, esse é o primeiro exemplo, é um exemplo bem simples, fictício, digamos, para mostrar que esse problema pode aparecer. Isso já vi em códigos reais, tá? Tipo alunos, pelo menos, ou coisas pequenas que eu fiz, aí percebe que isso aqui pode ser um erro depois. E de fato, ele deixa o código lento. Ele às vezes faz alocações desnecessárias, tá? Um exemplo um pouco mais complicado, esse daqui é bem sutil. Eu quero calcular uma soma e eu quero passar o tipo que essa soma vai ter. Então eu faço isso com pi, por exemplo. Eu quero calcular pi e aí eu mudo para big float com precisão de 1024 bits. E aí eu consigo mais precisão no pi. Cálculo numérico é interessante fazer isso. Se você quiser, eu tenho um vídeo só sobre isso. Vou colocar ele aqui em cima. Então, nesse exemplo, eu quero calcular essa série aqui. Na verdade, essa soma, que é finita. N termos. Então, eu começo com 1, depois eu faço 1 sobre 2, depois eu faço 1, 2 sobre 2, 3. Isso é multiplicação, tá? Aí, depois eu faço 1 vezes 2 vezes 3 sobre 2 vezes 3 vezes 4 e assim por diante. Que essencialmente é n fatorial sobre n mais 1 fatorial. Então, uma maneira eficiente de fazer essa conta eu começo com um termo chamado x, nesse caso, que vale 1, e eu faço n iterações, cada uma delas eu multiplico por k sobre k mais 1. Então, meu x agora vale meio. Próxima iteração, eu multiplico por 2 terços. E aí meu termo está certo. Próxima iteração, 3 quartos. Então, está aqui implementado. Eu estou usando esse tipo que é type T, que está falando, olha, o elemento que vier aqui é para ser um tipo e o nome dele vai ser T. Okay? É uma construção do Julia para muita preocupação com estabilidade de tipo. Se você quer passar o tipo para alguma coisa, usa esse type aqui. E no nosso caso, eu quero que esse type seja paramétrico. Vou fazer n iterações. Então, começo, S é 0, 0t, veja. Então, está do tipo correto. X é 1, 1t, está do tipo correto. Faça k iterações. Pegue o valor de x, multiplique e atribua. Então, esse vezes igual é uma construção que faz... Vamos aí, para não conflitar. Vezes igual 3... Ele multiplica o valor do y por 3 e atribui ao y. Tá? Uma maneira simples de escrever y é igual a y vezes 3.
S mais igual a X, mesma coisa, ele soma esse cara atualizado aqui, que é essa fração, e aí retorna o S, ok? Então uma preocupação é, quando eu multiplico um float por um inteiro, ele muda o tipo? Não. Se você tem 3.4 vezes 3, ele é 10.2 float. Se ele tiver um big float 3.4 vezes 3, ele vai ser um big float também, tá? Então multiplicar por inteiro não é um problema. Olhando para esse código, talvez você fale já, o erro está ali. Aqui, muitas vezes a gente não vê o erro. Então, se você fizer 3.4 vezes 3 por 4, 2.55, sem problema. 3.4 big float vezes 3 por 4, tantos 2.55 em várias casas decimais. Parece que funciona a ideia. Vamos rodar ele e ver qual que vai ser o problema. Então, rodei, Shift Enter, soma de float 64 com 10 elementos, deu meu float 64 como esperado. Float de big float 10 elementos. Ok, parece ter funcionado aqui. Pelo menos até aqui foi igual os dois. Então talvez eu não tenha tido precisão suficiente para fazer a diferença. E se eu fizesse com um float 32? Opa! O que é um float 32? Float 32, ele aparece com 1.0F0 aqui. E ele tem menos precisão do que o float. Compara o float 64 com esse float 32. Não faz sentido. Float 32 do pi só tem o que? Umas 7 casas decimais. Como é que aqui eu tenho mais? Alguma coisa está errada. Então aqui eu já sei, já expliquei várias vezes no cálculo numérico, mas suponha que eu não saiba code warn type dessa soma do float 32 aí com 10 elementos. Então olha só o que acontece. Ele fala que tem várias variáveis e ele já avisa pra gente, olha, primeiro, esse 4 aqui pode ser um problema, mas às vezes não é, e aí nesse caso não vai ser. E eu tenho x e s que são um problema, porque eles estão retornando 32 ou 64, tá? Pega o x aí, guarda na variável 11. O tipo do x não está bem definido. Variável 12, pega o k. Variável 13, pega o k mais 1. 14. Primeiro você vai dividir o 12 pelo 13. Isso dá um float 64. O que eu estou fazendo aqui? Essa divisão. Então, aqui eu estou pegando k sobre k mais 1 e eu estou multiplicando por x. Só que nessa ordem que eu falei. É diferente de fazer x vezes k dividido por k mais 1. E aqui está o problema. Então, investigando aqui, o primeiro lugar que apareceu um float 64 que não seja avisando que está com erro, é esse cara. Qual que é a solução mais simples para esse problema? Só fazer isso aqui. E se você quiser ter certeza, você pode fazer isso aqui também. Tá? Você aí tem certeza que ele não está fazendo o produto. Então vou mostrar aqui. Pronto. Agora com o float 32, ele entende como é que está o code warn type agora. Tem erros, ele não dá erro nenhum. Aqui o warn continua, porque ele faz parte. Aqui ele fala, olha, eu vou fazer o x vezes k. Depois eu faço k mais 1. Divido um pelo outro. Somo no x. E agora float 32. Simples assim. Tá? Então esse é um exemplo, tá? Code warn type é bastante útil para você descobrir quando você tem instabilidades de tipo. Se o seu código, você implementou ele, você fez algumas melhorias e ele ainda está lento, pode ser que você tenha uma instabilidade de tipo, dá uma checada rápida com o code warn type. Beleza, você já sabe se está tendo algum problema ou não. Eu tenho vários desses que eu vou corrigindo
conforme a gente vai descobrindo que tem esse tipo de problema, a gente vai melhorando o nosso código. E essa ferramenta é essencial, a ferramenta nativa do Julia. O que acontece se você tiver um código muito, muito grande e não for fácil de você ficar verificando? Tem um pacote chamado Cthulhu.jl, que deixa você descer no código e ficar analisando várias funções até você achar. É uma possibilidade de você usar se seu código for muito gigante, você precisar analisar ele, tá? Se você quiser que eu fale mais sobre essa ferramenta, deixa um comentário aí que eu busco um exemplo pesado para poder investigar, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, compartilha aí para me ajudar, ok? Tchau.